Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Fundação, a série nova da Apple TV+. Na verdade, não vou falar bem da série, mas de um conceito da série, que é a psicohistória. E pra falar disso, eu trouxe aqui meu amigo Caio Gomes, do canal Fisiculturista. Caio, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Que saudades. Eu que agradeço o convite. Nossa, fiquei muito feliz que você topou. Pessoal, pra quem não sabe, o Caio já tinha participado aqui das collabs de Lovecraft Country e a gente sempre fica conversando, né, de trazer pra uma collab de ficção científica, né, de séries novas e tudo mais. E rolou dessa vez com Fundação. A Fundação merece, né? O livro é fantástico. Espero que a série seja fantástica. Pra quem não sabe, tá rolando a série atualmente, né, Apple TV+, né, estreou já faz algumas semanas, e é uma série muito grandiosa, tem o Lee Pace, inclusive, que é um dos meus atores preferidos. Mas antes de falar da série em si, eu queria falar dos livros, porque a gente tem os livros da Fundação, que são clássicos, escritos pelo Isaac Asimov, e eles trazem um conceito que é muito legal e que é explorado na série também, que é a psicohistória. Então achei que seria legal trazer esse vídeo aqui sem spoilers, mais focado no livro mesmo, pra explicar um conceito da série, junto com o Caio, que vai conseguir explicar também toda a repercussão na ciência da vida real a partir desse conceito. Para começar, o que é essa tal de psicohistória? Por que ela é importante? Então, a psicohistória, ela é o ponto central, pelo menos no início dos livros, né, do que movimenta a história. A ideia que o Asimov teve, quando ele começou a escrever a Fundação, ele queria criar uma ciência que permitisse ele trazer um caráter mais científico para essa queda do Império Romano moderno que ele estava fazendo. E o que ele fez lá foi criar uma ciência que conseguia prever o futuro de grandes multidões. Então, basicamente, o Hari Seldon, que é o cientista, que é o cara que é o principal dos primeiros capítulos do livro, ele criou essa ciência que permitia ele prever o movimento de grandes massas da humanidade e prever quais são as possibilidades que elas vão fazer para o futuro. E o Hari Seldon, que é esse grande cientista, ele fez essa ciência que tem dois grandes axiomas, que são dois grandes princípios. O primeiro é que as populações tratadas são muito grandes. Então você imagina que a gente está falando de um império grande que pegava toda a galáxia, então a gente pra caramba. E a segunda grande questão que ele fazia é que as pessoas não poderiam saber os resultados da psicohistória. Então eles tinham que estar ignorantes aos resultados. São os dois grandes princípios que ele leva nessa grande ciência que ele criou. E faz sentido, porque se elas já soubessem pra onde elas vão, né? Porque a psicohistória determinaria o futuro dessas pessoas, né? Coletivamente. Então, se elas já soubessem o que vai acontecer no futuro, elas agiriam pra evitar esse futuro, talvez, pra agir de uma forma diferente e tudo mais. E aí, a previsão não se tornaria realidade. O que é muito doido, porque eu acho que isso tem tudo a ver com algumas profecias que a gente acaba vendo na ficção mais clássica, né? Acho que tem muito de, eles estão explorando uma coisa mais científica, mas também tem muito a ver com a maneira como a gente vê a humanidade lidando com previsões ao longo da história e ao longo das histórias de ficção. É bem maluco isso, se você for imaginar, mesmo nas questões, brincando, quando você sai um pouco da ficção científica e você vai mais para histórias de fantasia, que existem pessoas que fazem previsão, vem um bruxo que faz uma previsão. Será que a pessoa não altera o resultado ou será que ela não faz aquilo porque ela soube o resultado daquela previsão? Sim. E isso é muito legal porque, por exemplo, se você for pegar a série do Arthur, do Bernard Cornwell, que tem o Merlin, que é uma série que é toda baseada na realidade, mas o Merlin faz magias, ele faz previsões. Mas até que ponto o Arthur não agiu porque o Merlin fez a previsão dele? É muito legal você pensar sobre isso. Total, e é aquela coisa da profecia autorrealizável, né? A gente tem muito nas Crônicas de Gelo e Fogo isso também, né? Você tem determinadas profecias e as pessoas agindo pra realizar aquela profecia, e isso afeta, assim, uma massa absurda de pessoas. Os acontecimentos são muito influenciados por aquelas profecias que podem nem ser verdade. E às vezes elas só se tornaram próximas da verdade porque alguém foi lá e tentou fazer. Exatamente. Mas, Mika, explica pra mim, ou pra todo mundo, o que é a psicohistória? Você consegue dar um exemplo no mundo real pras pessoas? Cara, um exemplo no mundo real, vou chutar aqui, tá? Seria você prever, como a gente tá nesse momento de pandemia, prever infecções, contágios a partir dos gráficos anteriores? Podia, ou nada a ver? Isso é mais ou menos isso mesmo. Isso seria uma previsão. Só que lá eles pegam coisas muito mais políticas, né? Eles tentam prever, por exemplo, que... Não tô dando spoiler, isso é realmente o primeiro capítulo do livro. Sim. Que o Império vai se destruir e o Império vai deixar de existir nos próximos 1000 anos. Então...
esse tipo de previsão que o Hari Seldon faz. Ele tenta realmente entender aspectos gigantes da história. Ou no nosso mundo real seria prever, por exemplo, que os Estados Unidos ia deixar de ser uma potência, ou que a Rússia ia se desfazer, ou que o Brasil vai se tornar uma grande potência mundial. Coisas assim seriam esse tipo de previsão feitas a partir da matemática. Ele vai lá e resolve um monte de equação com as condições de contorno e tal, e tal, e tal. E a partir dessas previsões ele consegue prever qual que vai ser o resultado da história no mundo. Tanto que Hari Seldon, no livro, é um matemático. Sim, e eu acho muito interessante que ele faz uns cálculos muito doidos lá, assim. Óbvio que o livro não detalha quais seriam esses cálculos específicos, né? Mas dá pra você imaginar esses números muito complexos que ele tá lá fazendo de cabeça e o outro com a calculadora lá checando e tudo mais, e ele acerta as coisas que ele prevê, né? Então, e é muito louco isso. É muito louco você imaginar, porque a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. A gente tenta fazer coisas parecidas com isso hoje em dia, mas se você for pensar como a Mikan falou, quando a gente prevê a evolução da pandemia, a gente tá pegando um evento no mundo real e tá tentando fazer as previsões. O Átila agora, quando ele faz as previsões que ele tem feito, muitas dessas coisas é isso, ele tá olhando modelos e tá tentando prever como aquilo vai afetar o mundo real. Só que ali é, de novo, levado a uma escala absurda de prever a queda de impérios, prever crise de fome, prever problemas comerciais, coisas assim. Cara, e é muito doido, porque eu acho que até você citou, por exemplo, o exemplo do Átila, e eu acho que, óbvio, que ele não leva em conta os fatores políticos, necessariamente, que a psicohistória levaria, mas rola muito esse negócio da profecia autorrealizável, porque as pessoas começaram a cobrar, ai, não teve o número que você falou que ia ter, sendo que, muito porque ele falou de determinado número e outras pessoas avisaram que teria determinado número, medidas foram tomadas para evitar essa situação. Então, meio que a previsão, até que foi bom que ela não se realizou, mas nisso ela acaba sendo falha, de certa forma, na visão dessas outras pessoas, né? Isso, porque o objetivo dele era que a previsão que eles fizeram, que ele trouxe de alguns cientistas, era mudar a nossa perspectiva. Então, diferente do Hari Seldon, que não queria, que as pessoas não poderiam saber, no caso do Covid, a gente quer que as pessoas mudem o comportamento delas. Cara, isso é muito doido. Eu acho que rola muito também com coisas, por exemplo, previsões sobre o aquecimento global. Que essas, as pessoas não estão mudando muito as atitudes, né? Os governos não estão mudando muito. E tende a se encaminhar pro que está sendo previsto, né? Exatamente, né? E isso... Nem preciso dizer que a gente teve tempestade de areia em Franca esses dias aí. Então, para você ver que as perspectivas ou previsões que eram feitas 10, 20 anos atrás, hoje em dia estão sendo provadas e a gente está vendo se realizar. E aí a gente está citando agora alguns exemplos bem concretos de coisas que estão realmente rolando na ciência e tudo mais. Mas a psicohistória foi trazida pelo Asimov lá na década de 40, né? Essas obras da Fundação, elas são da década de 40. É inacreditável. Assim, só para quem tá descobrindo agora a obra da Fundação, a Fundação foi a primeira obra de ficção científica que trouxe essa história de um império galáctico total, assim, que dominava a galáxia inteira, que depois a gente reviu em Star Wars, a gente reviu outras coisas, mas isso lá na década de 40 foi a primeira dessas histórias a fazer isso. Então é muito precursor da ficção científica moderna. Mas o mais maluco disso tudo é que, vamos lá, o Asimov, o que ele fez? Ele usou o conhecimento e ele pensou que a humanidade como se fosse, tipo, física, né? A gente tem as pessoas e você não consegue prever o movimento de uma partícula do gás, você consegue prever o comportamento do gás como um todo. Qual vai ser a pressão, qual vai ser a temperatura, o que acontece quando você expande e diminui. Mas o mais maluco disso é que dos anos 2000 pra cá, a gente tem visto alguns desenvolvimentos científicos, que obviamente não no grau de precisão da psicohistória do Asimov, mas num determinado grau de precisão, tem caminhado nessa direção. E uma delas, muito especial, é chamada, em inglês é Cryodynamics, e você também tem a Sociophysics, ou Sociofísica, que são duas áreas que tentam prever esse tipo de coisa. E, por exemplo, a Sociofísica, ela tenta explicar, através desse mesmo comportamento estatístico, tenta explicar, por exemplo, como os efeitos de transmissão de informação numa sociedade funciona, a formação de greves, como é que uma pessoa influencia a outra e isso forma a formação de opinião numa sociedade. E a criodinâmica tenta entender coisas muito mais complexas, tipo, eles tentam olhar para trás e prever, por exemplo, quais eram as condições que causaram a queda do Império Romano. E com isso
ligar com coisas como felicidade da população, ganho, igualdade de renda e coisas assim, e tentam modelar esse tipo de questão para poder fazer previsões para o futuro, ou mesmo tentar entender melhor por que um determinado império caiu, quais eram as condições, um pouco parecido com o que o Asimov fez em Psicohistória. De novo, obviamente a gente não chega nem perto de ter essa previsão, mas é muito louco, porque eu vi uma vez um paper que o cara preveu, dado as condições que existiam na Europa antiga, ele fez uma simulação para prever qual que era a formação de fronteiras na Europa. E ele não chegava muito longe das formações de fronteiras atuais. Ele conseguia prever que ia ter um país que ia se formar mais ou menos onde a Alemanha, outro que ia se formar mais ou menos onde a França, tal, só olhando previsões de fome, enchentes, produção, temperatura e tal. E você vê que não tá tão fora assim da realidade. Caramba, que loucura! Nossa, realmente é muito doido pensar que dê pra levar em conta esses fatores que, se for parar pra pensar, eu nem sei como faz conta com eles, entendeu? Como que você coloca num gráfico uma enchente e em relação à fome, sabe? Como que você contabiliza esses dados? Isso eu tô falando muito da minha mente de humanas, 100%, tá? Mas eu não sei nem como que isso se transfere pra dados pra levar em conta pra fazer essas previsões, sabe? Porque é tudo, eu imagino que seja tudo a partir de dados, né? Isso. Não seja opinião da pessoa. Não, ela vai jogar lá e calcular. Isso, exatamente. Cara, exatamente. É muito doido. Como que você faz isso, né? Como que você leva em conta? Qual fator pesa mais? É a enchente, é a fome, é a insatisfação geral? Bizarro. Mas a ideia geral que você pode pegar é: problemas geram insatisfação, insatisfação levam à queda de impérios, satisfação leva impérios a continuar. Se você conseguir contabilizar isso, você consegue gerar uma estrutura que te permite analisar matematicamente isso. Você consegue contar o que é igualdade, o índice de Gini, por exemplo, o que é insatisfação, o que é pobreza e tal. Você consegue, de certa maneira, mensurar esses fatores numa equação matemática e conseguir levar isso para frente. É muito louco você imaginar que, no final das contas, o Asimov não estava tão errado assim. Nossa, total, porque óbvio que, assim, a gente tem o Hari Seldon lá fazendo as contas todas na cabeça dele. Ele tem os funcionários dele, os outros matemáticos que ele contrata, mas hoje em dia a gente tem algoritmos que podem nos ajudar a fazer esse tipo de previsão, e construídos aí por muitas pessoas, às vezes centenas ou milhares de pessoas, construindo aí os algoritmos que podem ser usados para esse tipo de previsão ou podem ser usados para outras coisas, né? Como para tentar prever o que a gente vai querer comprar, o que a gente vai querer assistir. Não sei se necessariamente tem a ver com esse movimento maior, mas é uma certa previsão, né? As próprias emissoras têm feito séries baseadas em algoritmo, pelo menos a Netflix começou com House of Cards por isso também, né? Não, e mesmo se for pensar em algoritmos de recomendação, você chega lá e vai na Amazon e a Amazon faz uma recomendação, vai lá e compra esse livro. Uhum. Não necessariamente ela está acertando no nível da Mikan, a Mikan é a pessoa que vai comprar esse livro. Mas, quando você olha estatisticamente nos milhões de pessoas que as compram na Amazon, se você conseguir fazer aquele sistema funcionar 5% melhor, isso é tanta gente comprando aquele novo produto que isso funciona. Então, de novo, é um pouco o que o Hari Seldon falou lá, que é uma dos axiomas da psicohistória, que é: você trabalha em multidões, você não trabalha no indivíduo. Eu não consigo prever o que o Caio vai fazer, o que a Mikan vai fazer, mas eu consigo prever que de todos os compradores de livro do Brasil, o que eles vão fazer, e qual que eles vão comprar, e isso me permite ter um resultado melhor. E tem um outro aspecto que eu não sei se a gente pode chamar de algo parecido com psicohistória ou não, mas que tem pessoas que usam algoritmos e previsões e tudo mais para tentar ver, por exemplo, em quais áreas existem mais crimes. E aí a gente tava até falando numa conversa particular esses dias de como isso é bizarro, né? Isso, não, e principalmente existe uma regra na área de data science, na área de ciência de dados, na área de estatística, que o pessoal fala que é garbage in, garbage out. Então, lixo entra, lixo sai. Então, se você pegar dados ruins, você vai fazer previsões ruins. E muitos desses sistemas que eles pegam dados ruins. Por quê? Vamos pegar o que você falou do exemplo da polícia. Uhum. A gente sabe que, estatisticamente, porque existiu uma pressão histórica sobre comunidades negras, comunidades pobres. Essas comunidades são mais violentas, daí lá tem mais polícia, daí lá mais dados são capturados, e esses mais dados capturados levam a gente a entender melhor quais são as condições de crime naquela região. E mais crimes vão aparecer naquela região. Daí quando você coloca isso no modelo, ele vai prever que o quê? Que pessoas que são dessas características provavelmente vão ser mais criminosas, mas na realidade não é. Tanto que existe um dado que foi uma pesquisa que foi feita em Nova York,
York, que basicamente o pessoal... Nos Estados Unidos já se usa muito esse tipo de previsão computacional para se fazer parada de pessoas, onde você vai colocar policiamento, tal e tal. E aí existe essa pesquisa que eles pegaram e viram que eles paravam... Eu não lembro mais, porque a população americana é mais ou menos 15% composta de negros. E daí você via que eles paravam, tipo, 50% das pessoas paradas pela polícia eram negros. Só que o número de pessoas inocentes que eles paravam era tão maior que na hora que você via os brancos, um branco parado, que era muito menos provável de ser parado pela polícia, ele tinha uma probabilidade muito maior de ser um criminoso do que um negro. Então eles paravam mais negros porque os modelos falavam para eles pararem, só que na realidade, quando se olhava isso, menos do que 15% das pessoas que cometiam crimes eram negros e mais do que 85% dos que cometiam crimes eram brancos, apesar dos modelos falarem o contrário. Por quê? Porque os modelos usavam dados que a maior parte das pessoas paradas eram negras, isso fazia eles justificarem que as pessoas mais paradas deviam ser paradas dos negros e levava tudo isso para continuar para frente. Cara, isso é muito doido. E eu acho que também entra no negócio da profecia autorrealizável, né? Porque quando você vai pegar, o algoritmo vai te mandar policiar mais aquela região, vai te mandar parar mais pessoas de determinado grupo étnico, vai te mandar prender mais pessoas negras e tudo mais, você vai acabar perpetuando uma tendência que talvez nem exista, mas que agora você vai intensificar, né? Que é o que estava no algoritmo e agora você vai meio que tornar verdade aquilo porque você vai piorar a situação daquele bairro, né? Vamos pegar um exemplo absurdo. Vamos imaginar que você só mande parar as pessoas do bairro A e não parar ninguém do bairro B. Todos os seus reportes de crime vão ser do bairro A. Se você usar esses reportes para poder escolher onde você vai colocar um policiamento, você vai colocar mais do bairro A e não vai colocar nada no bairro B, porque você não está parando ninguém do bairro B. E isso, como você falou, é uma profecia autorrealizável. A gente vai continuar a propagar esse preconceito para frente, para frente, para frente. Todos os dados que você vai pegar vão ser do bairro A, né? Porque Isso. você tá lá só. Cara, quem fala bastante disso é a Nina da Hora, que eu sei que nós dois somos muito fãs. Muito. Que ela, assim, é uma mina que é incrível. Se tiver um perfil nas redes sociais pra vocês seguirem, sigam a Nina, porque ela traz muitas discussões interessantíssimas sobre análise de dados, sobre privacidade e sobre o viés racial que muitas vezes a gente vê nessas pesquisas e nessas previsões de tendências aí, né? Isso, não, é um tema que começou a ser discutido na literatura de ciência de computação e na literatura de ciência de dados faz alguns anos, obviamente com mais força, é um tema muito antigo, mas começou a ser discutido com mais força, é esse tema da ética na ciência de dados. O seu modelo, ele é ético ou não? Se o seu modelo está falando que negros cometem mais crime, isso é um viés que veio por causa dessa coleta não ética dos dados ou veio porque é uma coisa que vem na realidade? A mesma coisa você pega em currículo. A gente sabe que empresas estão tentando fazer seleção de currículos de maneira automatizada, mas o nome, muitas vezes se é uma mulher, faz com que o currículo seja negado, ou se a pessoa estudou numa universidade que parece ser melhor sem olhar o portfólio da pessoa, já faz a pessoa ser negada. Tudo isso são questões éticas que levam à tomada de decisões que podem influenciar. E cada vez mais, quando a gente começa a trabalhar nesse tipo de sistemas com modelagem, mais a gente tem que pensar sobre a ética. O exemplo mais clássico que você pode pensar sobre isso é: você tem um carro que dirige sozinho, ele vê que ele vai bater, daí ele vê um carrão caro e um carro barato. Em qual que ele vai bater? Se você... Uma coisa não ética seria você mirar no carro barato porque você vai dar menos prejuízo do que pro carro caro, ou coisas assim. Então, são esse tipo de questões que a ética na modelagem de dados ajudam a gente a entender. Nossa, isso que você falou, eu acho que tem tudo a ver com o que o Hari Seldon ele fala no começo de Fundação, porque ele fala muito da inércia da população, né? E eu acho que muitas vezes, quando a gente tem essas análises de dados enviesados, que tendem a reforçar determinadas tendências e preconceitos que já existem na nossa sociedade, eu acho que tá mantendo a inércia, né? Eu acho que apesar de ser uma previsão que pode até se realizar por causa disso que a gente falou, do negócio autorrealizável, ele tá seguindo a inércia da população, como o Hari Seldon falou, né? E talvez as discussões sobre esse tipo de modelo, sobre esse tipo de previsão, impeçam que essa inércia se realize, vamos dizer assim, né? Que as coisas sigam o seu rumo natural, que não é natural, na verdade. É mais uma continuação de todas as escolhas erradas que foram feitas lá atrás, né? É uma maneira de se interpretar assim. Você continuaria, se você fez uma medida errada, alguma coisa aqui, isso faz com que você continue levando, como você falou, essa inércia pra frente e fazer com que ela continue movendo assim. É um tema muito interessante de se discutir.
Nossa, agora eu tô com a cabeça explodindo. Você trouxe aí um monte de informações novas. E eu queria que o pessoal nos comentários falasse sobre o que eles acham de psicohistória, se eles acham que seria possível trazer exatamente a psicohistória que é mostrada na Fundação aqui pros nossos dias de hoje. E também se vocês conhecem a Fundação, se vocês já leram o livro, se vocês estão acompanhando a série, comentem aqui. Caio, eu queria te agradecer muito e queria pedir pra você contar pro pessoal onde eles te acham nessas redes todas. Vamos lá, então tem meu canal aqui no YouTube também, que é o Fisiculturista. Ele andou parado aí no primeiro semestre do ano por outras questões, mas agora eu tô de volta, voltei a fazer vídeo, tô fazendo até uns shorts aqui, tentando entender essa mídia nova do YouTube. Pode me encontrar no Twitter também, @Caio C. Gomes, no Instagram, Mr_Caio Gomes. E eu acho que é isso aí. Tô pensando talvez criar um TikTok, se eu criar eu aviso vocês. Cria sim pra contar mais pra gente sobre esses conceitos todos por lá. E você que tá vendo aí, se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.